a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos na mensagem número 132, cujo título é Eles, pois, o venceram. E olha que palavra maravilhosa é essa, né? Puxa, uma palavra de vitória. Aleluia, amém, de vitória, né? Graças ao Senhor. Nós estamos falando aqui do filho varão, né? Então, participação especial do papai junto conosco aqui hoje, né? Estamos aqui em Goiânia, na casa aqui do meu pai, então estamos falando daqui. Então vamos lá, irmãos. Nós estamos falando, não se esqueça que nós estamos no capítulo 12 de Apocalipse, que é um capítulo, irmãos, demasiadamente precioso e importante. Por mais que nós falemos, nós vamos ver como esse capítulo é fundamental, não é? E aqui eu queria, antes de nós continuarmos, nós paramos na semana passada, se vocês se recordam, nós falamos, terminamos justamente no no versículo 5, quando fala, nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então nós paramos nesse versículo, explicamos todos os versículos anteriores, paramos nesse versículo. E nós vamos continuar a partir desse versículo também. No entanto, eu quero aqui dar uma introdução inicial de algo que eu acho que é importante, que já foi falado no passado de certa forma, outras coisas não, mas é importante nós recapitularmos isso, porque vocês vão ver que é para mostrar a importância desse capítulo 2 de Apocalipse, como é maravilhoso. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, tá? Há um conceito errado, já falei para os irmãos sobre isso, né? Lembro que nós falamos não, três mensagens, se eu não estou aqui equivocado, sobre o arrebatamento dos crentes. E aí nós explicamos um pouco sobre o arrebatamento do filho varão, falamos que é dos vencedores mortos, que na época que o Senhor na época da vida secreta dos senhores já os vencedores já estão mortos, estão ali no Hades, então serão ressuscitados e arrebatados. Falamos dos vencedores vivos. Os que tiverem vencedores, que estiverem vivos na época da volta secreta do Senhor, serão as primícias. Também serão arrebatados. Os mortos são primeiro, as primícias vão logo em seguida, né? Quase que instantaneamente depois. Assim nós entendemos, né? Então nós explicamos sobre isso, mas há um conceito errado de muitos cristãos. Aqui, irmãos, nós consideramos um conceito errado, mas nós respeitamos, tá? Não estamos aqui também desrespeitando o que as pessoas entendem de Apocalipse. Mas nós temos a luz diante do Senhor daquilo que nós já ganhamos. Então, por isso nós estamos ensinando para os irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado, tá? Então, há um conceito errado de muitos cristãos que eles dizem que toda a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Nós explicamos isso para vocês, são os pré-tribulacionistas. Então, não estamos preocupados com esses termos, mas é assim eles creem. Então, muitos podem achar que o filho varão aqui, não é? É toda a igreja que foi arrebatada de uma vez só, não é? Então, nós queremos clarificar que isso não é verdade. Então, eu quero mostrar para os irmãos, já foi explicado no passado, mas eu quero mostrar várias razões para os irmãos entenderem como isso não é verdade, tá? Então, vamos entender esses pontos, para depois nós continuarmos os versículos. Primeiro, por que que não é toda a igreja? Vamos entender por quê. Primeiro, nós já explicamos por vários motivos. Eu vou detalhar os motivos para os irmãos. Primeiro, nós explicamos que na figura, no sinal que é nos dado aqui da mulher, a mulher representa toda a totalidade do povo de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo. Porém, a maior parte dessa mulher, é claro, diz respeito ao povo no Testamento, que é a parte do vestido de sol, tá? E a mulher, ela não é arrebatada inteira. Aliás, a mulher nem é arrebatada aqui antes da grande tribulação, aqui no capítulo 12. Quem é arrebatado, e a mulher representa todo o povo de Deus, quem é arrebatado é a parte forte da mulher, que é o filho varão, que quando ele nasce, explicamos para os irmãos que quer dizer ressurreição, tá? Quando ele é ressuscitado, tá? Ele é ascendido aos céus. Então, ele é arrebatado aos céus. Em outras palavras, então só nisso nós já entendemos que não é toda a igreja que é arrebatada. Ou seja, só a parte forte da mulher, só os vencedores, aqueles que realmente se importam dentro do povo de Deus, é a parte forte, aqueles que se importam com o propósito eterno de Deus. Aqueles que de fato lutam, aqueles que de fato assumem a responsabilidade diante do Senhor.
O Senhor deu o direito de todos os seus filhos serem vencedores. Não pense, irmãos, que isso é uma escolha do Senhor, pensando assim, não, escolhemos aqui, os outros ali. Não. É claro que o Senhor já sabe quem são os vencedores. No entanto, essa decisão, o direito de ser vencedor, todos os filhos de Deus são. Têm esse direito. Mas quais dentre os filhos de Deus que assumem essa função, essa responsabilidade? Quais aprenderam a lutar? Quais realmente lutam? Quais resistem ao inimigo? Quais pagam o preço? Quais levam os encargos do Senhor nos seus ombros? São os vencedores, são aqueles que, desde que creram, eles aprenderam a luta espiritual. E lutam. Lutam pelo Senhor, lutam pelo seu reino, luta pela edificação da igreja, luta pela edificação dos irmãos, luta pelos irmãos, luta pelos outros, luta em oração, luta em pregação do evangelho. São esses. São os que lutam. Nós devemos entender que a vida cristã, segundo o Novo Testamento nos mostra, Paulo nos mostra isso, né, em 1 Coríntios, e também Timóteo, 2 Timóteo, ele nos ensina que a vida cristã é uma corrida. Que quando nós cremos, deu o início, deu o start, pá, deu o tiro da corrida, né? E aí nós começamos a correr essa corrida. Mas ela tem um início e tem um fim. Agora, quantos realmente correm o tempo todo? Quantos param no meio do caminho? Quantos desistem? Quantos desanimam? Quantos não avançam? Os que avançam é a parte forte que luta. Não forte em si mesmos, nós não somos fortes em nada em nós mesmos. Quando a gente fala forte é porque eles, nós vamos entender essa mensagem. Como é que eles se tornaram fortes? Eles venceram o inimigo como? Nós vamos ver. Tem nada deles mesmos, né? Quer dizer, existe o Senhor trabalhando neles. Eles permitem o Senhor trabalhar neles. Também Paulo nos ensina que a vida cristã não é só uma corrida, mas a vida cristã também é uma luta. Paulo fala lá quando ele termina, lá, quando ele está próximo de ser martirizado, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, a vida cristã é um combate que nós precisamos combater. Contra quem? Se é um combate, é uma luta. Tem que ter uma luta de duas pessoas. Você não luta com você mesmo, você luta contra alguém. Quem nós estamos lutando? Nós estamos lutando exteriormente contra o inimigo e interiormente contra a natureza satânica do inimigo que está na nossa carne, ou seja, nosso ego, nosso homem caído. Quantos realmente combatem? Quantos realmente lutam dentro do povo de Deus? Então, é um combate, é uma luta. Não é? Esse dias o irmão virou para mim, falou assim, ele me convidando, né, para um evento cristão. Aí ele falou assim para mim: ah, irmão, você não sente que muitas vezes quando tem assim uma coisa do Senhor, a gente sente uma oposição interior, tal e tal. Você não sei se você está me entendendo. Ele falou assim para mim, falou assim: irmão, claro que eu estou te entendendo. Eu não só sinto isso, mas eu sinto isso e vivo isso há 32 anos desde que eu criei no Senhor. Todos os dias há uma oposição no meu interior e exterior que não quer que eu avance na carreira cristã. Todos os dias. Hoje, antes dessa mensagem, essa luta já começou hoje de manhã. Então, irmãos, há um combate, não é? Você começar uma reunião, como eu comecei aqui agora, com dois irmãos aqui, você acha que não precisa ter um combate, não tem que ter disposição? Luta. Né? Você acha que não tem todo o céu, todo o inferno querendo desanimar, querendo falar assim, desista disso, logo para com isso, perde seu tempo, não. Você acha que não é esse o sentimento que o inimigo joga contra nós? Mas nós avançamos porque nós devemos combater, lutar. Isso é a parte forte do filho varão. E também a questão de guardar a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos fazem isso? Todo o povo de Deus? Não, irmão, não é verdade. Então, onde eu estou querendo é, explicar para os irmãos. Só a figura, o sinal de Apocalipse 12 já nos mostra que não é toda mulher com filho varão que é arrebatada, né, antes da grande tribulação, mas somente o filho varão. Ou seja, a parte forte da mulher. Só isso já é claro para nós, para nos mostrar que não existe o arrebatamento de toda a igreja de uma vez. Não é? Agora vamos dar outros versículos, outros argumentos para nos entenderem. Alguém pode dizer assim, mas como é que você prova? Nós já provamos, tá? Nós já falamos várias vezes, mas eu quero de novo deixar claro isso para vocês. Alguém pode dizer assim, mas como é que você prova que o filho varão é os vencedores aqui nesse capítulo? Onde você tirou isso?
Olha, é muito fácil nós entendermos. Quer ver? Acompanhe. Eu preciso que você, meu amado irmão, se você ama a palavra de Deus, se você ama o Senhor, você vai acompanhar na sua Bíblia. Senão, todas essas mensagens apocalípticas serão nada para você. Se você não acompanhar na sua Bíblia, você nunca vai ganhar nada que nós estamos falando. Minha preocupação é que muitos de vocês, ao ouvir essas mensagens, não leem a Bíblia junto. Então aí fica difícil. Então, irmãos, precisam ler a palavra, tá bom? Então vamos lá. Aonde nós sabemos que o filho varão é a parte vencedora? Vou explicar para os irmãos. Tem alguns argumentos aqui. Primeiro, aqui quando fala assim, ó, no versículo 5, quando fala do filho varão, fala assim no versículo 5 de Apocalipse 12: nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, a Bíblia está nos explicando, o Senhor está nos explicando qual é a característica desse filho varão. Esse filho varão vai reger todas as nações com sete de ferro. Agora, essa frase, reger as nações com sete de ferro, aparece, já expliquei isso para os irmãos em mensagens anteriores, aparece no livro de Apocalipse em outras partes. E sempre quando aparece no livro de Apocalipse, diz respeito aos vencedores. Vamos ver? Deixa a flechinha aberta em Apocalipse 12, vamos rodar na Bíblia agora. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, quando fala da igreja em Tiatira, o Senhor pega e fala assim, quer ver? Ó? No versículo 26. Capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse, fala assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ao vencedor. Então, aqui o Senhor está falando bem claro para a igreja em Tiatira que o que ele vai prometer agora aqui é para o vencedor, não é para a igreja em Tiatira inteira. É só para os vencedores dentro da igreja em Tiatira, no contexto aqui, tá? Então, aí fala: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pó, a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, essa promessa, o Senhor diz para os vencedores. Está bem claro, bem claro no versículo 26. Então, e essa frase é exatamente a mesma frase que fala em Apocalipse 12, no versículo 5. Fala: nasceu depois no filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ora, então, se é a mesma característica, nós sabemos que o filho varão, então, são os vencedores. Porque essa promessa é para os vencedores, não é? E também explicamos que essa frase também aparece mais uma outra vez no livro de Apocalipse, lá no Apocalipse 19, só que diz respeito ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é o vencedor, ele venceu. Ele foi o primogênito dos vencedores, não é? Na verdade, quem são os vencedores? São aqueles que estão cheios do Senhor Jesus. Deixa o Senhor Jesus encher eles. Estão saturados, trabalhados, né? Deixando Cristo viver a vida de Cristo, vida de Deus, a vida de Cristo na vida deles. Então, Apocalipse 19 fala a mesma coisa. Quer ver? No versículo 15. Só que aqui está se referindo ao Senhor Jesus, né? E, aqui e o contexto do Apocalipse 19 é quando o Senhor vem no final da grande tribulação, na sua vinda pública, como relâmpago, todos vão ver que o Senhor vem para destruir o anticristo e seus exércitos. Que o Senhor vem na guerra do Armagedon, quando o Senhor vai pisar no anticristo e seus exércitos. Esse é o contexto do Apocalipse 19. E aí, no versículo 15, fala assim: sai da sua boca, da boca do Senhor, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do fim do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ora, aqui fala que o Senhor mesmo vai reger nações com sete de ferro. Aí eu expliquei isso para os irmãos. Alguém pode dizer assim, é tão contradição, porque aqui fala ele mesmo que vai reger. Depois eu falo, o próprio Senhor Jesus falou lá para que a gente atira, o próprio Senhor falou que ele vai dar para os vencedores, que os vencedores vão reger as nações com sete de ferro. E aqui fala que o próprio Senhor que vai reger. Afinal de contas, quem vai reger as nações? O Senhor mesmo ou os vencedores? Porque o Senhor aqui fala que é o Senhor mesmo. Depois lá fala que o próprio Senhor Jesus falou que é os vencedores. Quem é que vai reger? O Senhor com os vencedores. É justamente isso que fala Apocalipse quando fala do reino milenar, que é o capítulo seguinte. Capítulo 20, ó, quando fala do reino milenar, aí fala assim, quer ver, ó? Versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O Senhor mesmo vai reger as nações
e os vencedores vão reger junto com o Senhor. Reger quer dizer governar, reinar sobre as nações. Então, irmãos, veja. Então, voltando para Apocalipse 12. Então, só o fato do versículo 5 dizer que o filho varão são esses que vão reger as nações, já é uma prova que que o filho varão são os vencedores. Vamos entender? Porque essa promessa foi dada para os vencedores lá na igreja de Tiatira. Espero que isso tenha ficado claro para os irmãos. Vamos para o terceiro argumento para mostrar para os irmãos, tá? Primeiro, quando os filhos varão, que são os vencedores mortos, são arrebatados, o versículo 5 fala para onde eles são arrebatados. O destino do arrebatamento deles. Então, fala assim no versículo 5, do Apocalipse 12, 5. E no final do versículo, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, qual é o destino final do arrebatamento do filho varão? É o trono de Deus. Por isso que tem um livro de um irmão precioso passado, né? Eu acho muito bom que o título fala assim: o seu destino é o trono. Meu irmão, minha irmã, que o nosso destino, o meu e o seu, do meu pai, o meu, o seu, seja o trono de Deus. E nada a menos que isso. Nós devemos viver nossa vida 24 horas por dia, ou pelo menos cada dia mais. Sei que nós não vivemos isso, mas cada dia mais viver com nossos olhos, com nosso destino no trono. Senhor, eu quero ser arrebatado para o trono. E não só o filho varão vai ser arrebatado para o trono, mas nós também nos vimos lá em Apocalipse 14 que as primícias, que representam os vencedores vivos, também são arrebatados para o trono. Agora, o que que isso, como é que isso prova que são só os vencedores de uma igreja inteira? Porque lembre-se, o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 do arrebatamento do resto da igreja, ele fala que as pessoas, os crentes são arrebatados, que está se referindo à maioria dos crentes, né, o restante que ficar, serão arrebatados para um lugar diferente. Não é para o trono, é para os ares. Então, Paulo fala que ali, em Tessalonicenses, quando ele fala do arrebatamento, serão arrebatados para os ares. E aqui, o varão é arrebatado para o trono. Ora, então isso já prova que não pode ser o mesmo grupo de pessoas, porque vão para destinos diferentes. A maioria dos crentes são arrebatados para os ares, mas o filho varão é arrebatado para o trono. Por que os ares? Lembre-se, o Senhor, quando o Senhor começa a sua vinda, a sua segunda volta, né, a sua segunda vinda, quer dizer, perdão, desculpe, a sua segunda vinda, a sua volta, quando o Senhor começa, ele começa a sair do trono, junto com os vencedores, aí ele desce para os ares e fica oculto nos ares. Durante a grande tribulação, os 3 anos e meio, o Senhor fica a maior parte do tempo nos ares. Ele está no trono primeiro. Quando começa a tribulação, o Senhor passa um tempo, ele sai do trono e vai para os ares, e fica escondido na nuvem. No final da tribulação, que o Senhor, então, ele fica sobre a nuvem, fica público e desce para destruir o anticristo e seus exércitos, ali na guerra do Armagedon, na vinda pública do Senhor, em que todos os olhos o verão, de um ponto a outro, como relâmpago. Então, a maioria dos crentes que não vencedores são arrebatados lá no final da tribulação para os ares, porque o trono já perderam. E onde então, quem vai para o trono? Somente os vencedores vivos e os mortos, só o filho varão e as premissas. E isso é o terceiro argumento para mostrar para vocês, amados irmãos, que não há como nós aceitarmos, respeitamos, mas não aceitamos, que toda a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, como os pré-tribulações ensinam. Isso não é o que realmente a Bíblia nos ensina. Então, apesar que respeitamos, tá, irmãos? Que nós também não estamos sendo dogmáticos, estamos só mostrando para os irmãos aquilo que é claro para nós. Para nós está claro dessa maneira, tá bom, irmãos? Então, o filho varão, ele é arrebatado para o trono. É um grupo diferente de pessoas que são irmãos, estão na igreja, estão na mulher, fazem parte da mulher, mas no momento certo eles são a parte forte quando o Senhor precisa deles, eles vão lá para o trono. Então, eu queria explicar primeiro isso para os irmãos, tá? E outra coisa, nós não devemos esquecer o que o próprio apóstolo Paulo nos fala lá em Timóteo, não é?
Deixa eu achar o versículo para os irmãos aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler lá? Deixa só fitinha Apocalipse 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Olha que Paulo fala claríssimo aqui, tá? O apóstolo Paulo. Então, no versículo 12, fala assim. Olha o versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler o 8, né? Lembra-te de Jesus Cristo, Paulo falando para Timóteo, tá? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Olha, Paulo estava sofrendo por causa do evangelho. Ele é parte, né, do filho varão. Olha, ele estava sofrendo, é a parte forte que sofre pelo Senhor. Ele estava sofrendo como malfeitor. Ele era malfeitor? Não, mas ele sofria como tal por amor à igreja, por amor ao Senhor. Aí ele fala: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aí continua, está falando dos sofrimentos dele. E ele está falando para Timóteo não se desanimar. Timóteo, lembra do Senhor. Lembra que o Senhor sofreu, mas o Senhor venceu. Aí continua o versículo 10. Por essa razão, tudo suporto. É sofrimento, suporto. Isso mostra resiliência. Isso mostra guerra. Isso mostra força. Isso mostra perseverança. Isso mostra que não desanima. Por causa dos eleitos. Para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Agora presta atenção nos versículos. Fiel é essa palavra. 2 pontos. Aí vai explicar que palavra é essa que é fiel. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ótimo, então vamos lá, vamos com calma. Todos os crentes, qualquer crente que seja, uma pessoa, qualquer pessoa que seja, não crente, ao converter ao Senhor, ao aceitar o Senhor, naquele momento que ele crê no Senhor, o Espírito Santo entra para dentro dele, ele nasce de novo. Ele morreu com o Senhor? Morreu. E ele também vai, e também viveremos com ele, vai viver com o Senhor? Vai, ele ganha a vida eterna. E nunca vai perder, é eterna. Salvação é eterna. Então, o versículo 11 se aplica a todos os crentes, certo? Agora o 12. O 12 se aplica a todos os crentes? Já não aplica a todos os crentes, só aos vencedores, ao filho varão. Quer ver? Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, deixa eu te perguntar. Seja honesto, seja sincero. Todos os crentes que você conhece, ou mesmo nós mesmos, muitas vezes nós perseveramos? Perseveramos? O fato de você ir num grupo cristão há 10, 15, 30 anos, quer dizer que só isso é perseverança? Isso é sinal que está perseverando na vida cristã? Ele fala, não é isso, não é verdade, meu irmão. Então, ele fala, se perseveramos, existe uma condição, um se. Se é preposição de condição. Se perseveramos, somente se perseverarmos, também com ele reinaremos. O que quer dizer reinaremos? Ou seja, vai ter um trono. O filho varão e as premissas elas vão para o trono de Deus. E ali já começa o reinar dos vencedores, não é? Junto com o Senhor. O tribunal de Cristo ainda não será estabelecido nesse momento, vai ser estabelecido nos ares. E o tribunal de Cristo que vai galardoar os vencedores com o reino. Mas, no entanto, eles já são vencedores e o Senhor já sabe disso. Ele já desfruta de antemão ali no trono junto com o Senhor. O trono que eles vão ter, claro, é o trono do rei milenar, mas eles já estão ali junto do trono, junto com o Senhor. O Senhor já está no trono. Nesse momento ele está no trono do Senhor. O filho varão ainda não está, porque ele não nasceu o filho varão ainda. Não houve a ressurreição dos crentes vencedores ainda. Isso não aconteceu ainda. Mas, no entanto, quando acontecer, eles vão para o trono. O destino deles é o trono. Vão reinar junto com o Senhor. Percebe, irmãos? Como é uma questão de perseverança. É uma questão de perseverança. Outra coisa, vamos voltar. Isso eu acho tremendo, irmão. O que eu vou falar agora, eu não falei para os irmãos ainda. Então, eu gostaria que os irmãos. Porque até aqui, eu disse que até aqui que eu falei nessa mensagem, até esse momento, já falei outras mensagens. Estou só recapitulando e voltando a refrescar o espírito dos irmãos e a memória dos irmãos, tá? Mas o que eu vou falar agora, nesse momento agora, eu não falei para os irmãos isso. E eu acho isso muito, muito precioso.
Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, tá? Que eu vou falar para os irmãos agora. Então, vamos lá. Quando nós passamos pelas 7 igrejas, de Apocalipse 2 e 3, vocês se recordam que cada uma das 7 igrejas, no final, o Senhor dava um galardão para os vencedores. O Senhor anunciava um galardão. Vocês se lembram disso? Eu creio que sim. Mas aqueles que não se lembram, é só voltar às mensagens que estão no YouTube das 7 igrejas e vão lembrar e vão ouvir essas mensagens e vão, se quiserem, claro, e vão ver que em cada uma das 7 igrejas há uma promessa para o vencedor. E nós estamos aqui, em Apocalipse 12, falando dos vencedores. Só que os vencedores mortos. Então existe em Apocalipse nos mostra, existe 3 tipos de vencedores. Você se recorda? Quando digo vencedores, é os crentes que venceram. Existem 3 tipos. Vamos lá. O primeiro grupo que Apocalipse nos mostra, sempre pela ordem, que o Senhor sempre vai ser justo, e o Senhor sempre vai dar primeiro a primazia para os mortos, depois para os vivos. Essa é a sequência do arrebatamento, sempre é assim. Primeiro os mortos, depois os vivos. Porque os mortos estão mais tempo esperando que os vivos. Isso seria muito justo, tá? Ainda que o arrebatamento seja assim, quem sabe, penso eu, nós cremos, ninguém tem certeza, mas cremos que vai ser quase que instantâneo, vai os mortos primeiro, logo em seguida, segundos depois vai os vivos, assim imaginamos, né? Mas, seja qual for o diferente de tempo entre os mortos e os vivos no arrebatamento, dos vencedores, e dos não vencedores também, sempre os mortos vão na frente. Não sei se é 10 segundos depois, se é 1 hora depois, 5 horas depois, nós não sabemos, mas cremos que vai ser pouco tempo depois, né? Em segundos, quem sabe. Mas sempre os mortos vêm primeiro. Isso é claro na palavra. Eu mostrando para os irmãos isso, tanto no arrebatamento dos vencedores quanto o resto do povo de Deus, tá? O resto da igreja. Porque todo no final, a grande tribulação, vocês sabem, todo o resto do povo de Deus vai ser arrebatado. Né? Não vai ficar ninguém aqui. Só que o resto do povo de Deus vai passar pela grande tribulação até o final, praticamente, dela. Né? Mas vamos lá, onde eu queria voltar. Então, da mesma maneira, aqui nós estamos falando de vencedores. E Apocalipse 12 começa primeiro falando dos vencedores mortos. Primeiro, essa é a sequência. Porque os mortos sempre na frente. E aonde vai falar é o primeiro grupo de vencedores. Então está falando para os irmãos que há 3 grupos de vencedores. O primeiro grupo é vencedores mortos, filho varão, já morreram. O segundo grupo de vencedores, quem é? É na ordem mesmo da palavra, na própria sequência da Bíblia de Apocalipse. Aí pula o capítulo 13, vem o capítulo 14. O capítulo 14 vai falar do segundo grupo de vencedores. Nós vamos chegar lá mais para frente. Que é as primícias. São vencedores vivos. Tá vendo? Os mortos vieram primeiro, no capítulo 12. Aí é citado os vencedores vivos só no capítulo 14. Né? Você vê como é interessante até a sequência da Bíblia. Então, o segundo grupo de vencedores são as primícias. São os vencedores vivos. E ao terceiro grupo de vencedores, que também está na sequência da Bíblia, que vão vir depois do arrebatamento dos mortos e dos vivos, depois do arrebatamento dos vencedores mortos, depois do arrebatamento dos vencedores vivos, aí vem o terceiro grupo de pessoas, que é os vencedores tardios, que aparece lá no capítulo 15, depois do 14, que lá é o vencedor sob um mar de vidro, tá? Quem são os vencedores tardios? São aqueles que ficaram para a grande tribulação, são crentes que ficaram para a grande tribulação, né? Não foram arrebatados até o trono, mas durante a grande tribulação eles foram pressionados pelo anticristo, né? E o seu exército, né? Os seus seguidores, a negar a Cristo, a aceitar a marca da besta, e eles não aceitaram, não negaram, e por isso foram martirizados, foram mortos. Uma vez que eles morrem pelo Senhor, tornam-se vencedores instantaneamente. Porque morrer pelo Senhor é uma prova que realmente amam o Senhor. Só que aí, se eu falar vencedores tardios, porque eles não foram no primeiro arrebatamento junto com os vencedores mortos e vivos, junto com a filha varão e com as primícias. Eles são vencedores? São. Só que eles não vão para o trono, vão perder o trono, vão para os ares também. Eles vão para os ares, mas são vencedores, mas vão para os ares. E o resto da igreja continua na grande tribulação. Quando chega no final da grande tribulação, o Senhor vem e arrebata o resto da igreja, que é a colheita, a messe, tá? De Apocalipse 14. Então, voltando. Vamos lá. Por que eu entrei nisso? Vamos acompanhando, por favor, não perca a linha do raciocínio, para vocês entenderem.
É porque eu vou explicando, irmãos, para que vocês vão criando entendimento, tá? Então, nós estamos falando dos vencedores. Então, há três grupos de vencedores. Filho varão, primícias e vencedores tardios. Cada um desses grupos tem uma característica. E nós falamos também no início dessas mensagens do filho varão, explicamos para os irmãos que nós precisamos aprender quais são as características desses vencedores. Por quê? Porque se nós vivemos essas características deles, nós também seremos vencedores. Se nós vivemos essas mesmas características que esses três grupos nos apresentam, seremos vencedores também. Por isso é muito importante nós conhecermos e vivermos, claro. Só conhecer não adianta. Vivermos essas características, né? Então vamos lá. Agora eu vou ligar, para vocês entenderem, as características desses três tipos de vencedores com os vencedores das igrejas em Apocalipse 2 e 3. Porque é o mesmo grupo. Os vencedores das igrejas ali, o vencedor da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são esses vencedores aqui. Ou eles são filho varão, ou eles são primícias, ou eles são vencedores tardios. Vencedor é vencedor. Então, as características dos vencedores nas igrejas têm que aparecer num desses três grupos aqui. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. E eu queria que vocês mostrem tanto que isso é maravilhoso, é rico demais. Eu chego a explodir de alegria, tanto que eu vejo essas coisas, tanto que é tremendo. Então, vamos entender. Quando falo do filho varão, qual é a característica do filho varão? É luta. Filho varão, a característica deles é eles são filho varão porque eles lutam. Eles estão aqui para lutar. Vocês vão perceber, nós vamos chegar mais para frente nessas mensagens de Apocalipse 12, que vai ter uma guerra no céu e eles estão ali para influenciar nessa guerra. Eles estão ali para lutar contra o inimigo. Eles aprenderam durante a vida a lutar, eles venceram Satanás em guerra. Característica de varão, então, é guerra, tá? Luta, resistência, resiliência, perseverança. Quais são as características das primícias? Quando nós chegamos lá nas primícias, que são os vencedores vivos, em Apocalipse 14, lá não fala nada de guerra. Lá não tem guerra nenhuma. Lá não tem luta, não tem inimigo, não tem Satanás, não tem nada lá. Quais são as características das premissas? Nós chegamos lá, mas vamos entender. É simplesmente são premissas para o Senhor. A vida deles é uma vida de seguir o Senhor, ou seja, uma vida de satisfação, de dar prazer para o Senhor. Lembra o que quer dizer premissas? Premissas são os primeiros frutos que amadurecem. São para o desfrute, para o prazer do dono da plantação. Explicamos para os irmãos também. Quando chegar a Apocalipse 14, vamos detalhar isso. Então, quando chega lá nas premissas, você não vê nada de guerra, de luta, você vê simplesmente louvor, adoração, e eles sendo totalmente para satisfação do Senhor. O Senhor tem total prazer neles. Eles são para o prazer do Senhor Jesus. Por isso são vencedores. Viveram uma vida nessa terra de seguir o Senhor, de seguir o Cordeiro, que deu prazer para o Senhor. Que o Senhor olhava assim, puxa, que prazer que eu tenho neles. Então é uma questão de satisfação para o Senhor. Entenderam? Então vou lá. Filho varão, a questão de luta pelo Senhor. É claro, irmãos, que essas características estão em todos os três grupos, tá? O que tá, não está nos outros também, é claro. O filho varão não é prazer pelo Senhor também, satisfação pelo Senhor? Claro que é. As primícias também não tem na vida delas, eles não tiveram lutado pelo Senhor? Claro que lutaram. Mas assim, nós estamos falando de características que Apocalipse nos mostra, mas claro que está em todos eles. Mas o que é marcante. Então, filho varão, o que marca é a luta. Nas primícias, o que marca é a satisfação de Deus neles. São primícias, primeiros frutos, para o Senhor degustar aqueles frutos maravilhosos que amadureceram antes. São maduros, são cristãos maduros que buscaram crescer no Senhor. E os vencedores tardios, qual é a característica deles? Eles não negam o Senhor, eles amam o Senhor até a morte. Mesmo que demorou um pouco para eles crescerem, mas amadureceram ao ponto de morrer pelo Senhor. Como é que nós sabemos isso? Vamos ler lá Apocalipse 15, só para os perceberem? Olha lá no versículo 2, Apocalipse 15, 2. Ó. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Quem é a besta? É o anticristo. Eles venceram o anticristo.
Não só de Cristo, também da sua imagem e do número do seu nome, ou seja, não aceitaram adorar a imagem de Cristo e não aceitaram receber o número da besta, na fronte nem na mão. Aí o que aconteceu? Que se achavam em pé no mar diviso, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ora, como é que eles venceram a besta, o seu número? Como é que eles venceram isso? Morrendo pelo Senhor, não aceitando. Tiveram que pagar com a vida, tá? Por que nós sabemos isso? Porque eles estão sob o mar de vida e mesclado de fogo, que é o julgamento de Deus. Eu vou explicar isso melhor para os irmãos lá. Mas se você ligar esse versículo de Apocalipse 15 com Apocalipse 20, vocês vão ver que tá falando dessas pessoas aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4, ó. Quer ver, ó? Lê lá. Vi também, agora tá falando, Apocalipse 20 tá falando do rei milenar, lá na frente, quando começa a reinar, quem vai reinar com o Senhor? Aí vai citar os vencedores tardios, que morreram pelo Senhor, não aceitando o anticristo, nem o seu número, nem a sua imagem. Quer ver, ó? Vi também tronos, versículo 4, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, ó, cortou a cabeça. Foram cortadas a cabeça deles. Alma dos decapitados. Morreram. Por causa de quê? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Olha lá, Apocalipse 15, não adoraram a besta. Nem tampouco a sua imagem. Olha lá, acabei de ler Apocalipse 15, ó vendedores tardios. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá vendo? Esse está falando aqui é justamente aquele de Apocalipse 15 que morre, que não venceram o anticristo, venceram a sua imagem, venceram a sua besta, o seu número. Como? Porque foram decapitados. Entenderam, irmãos? Tá? Então, agora, entendendo esse fato maravilhoso, só existe 3 grupos de vencedores no Apocalipse. Repetindo. Filho varão, característica é luta. Primícia, característica é desfrute. Vencedores tardios, luta pelo Senhor, morrer pelo Senhor. Agora, então, vamos ver nas 7 igrejas, rapidamente, que os vencedores dessas igrejas têm que aparecer a característica desses 3 grupos, do filho varão, ou das primícias, ou dos vencedores tardios. Porque são mesmo, está falando as mesmas pessoas. Então, vamos juntinho, vamos acompanhar? Vamos começar um por um. Vai ser bem rápido, tá, irmãos? Mas espero que irmãos acompanhem junto comigo aqui, porque isso é tremendo. Apocalipse capítulo 2, da primeira igreja, igreja em Éfeso. A promessa do vencedor da igreja em Éfeso está lá no versículo 7. Olha o que o Senhor fala lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Opa, está falando do vencedor. Então, nós vamos tentar identificar aqui qual desses 3, filho varão, premissas ou vencedor tardio, sob o mar de vidro, tem essa característica aqui, ó. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu te pergunto, irmão, isso é luta? Não. É desfrute. Alimentar da árvore da vida. Isso é um prazer, uma alegria. Então, isso diz respeito ao filho varão? Não. Isso diz respeito aos vencedores tardios, sob o mar de vida, Apocalipse 15? Não. Então, quem diz respeito às primícias? Lembre-se, as primícias são os vencedores que são de satisfação para Deus. E o Senhor é uma satisfação mútua. Eles têm toda satisfação em Cristo, que é a árvore da vida, e o Senhor tem toda satisfação neles. E o Senhor prometeu que para eles vão se alimentar da árvore da vida, vão se alimentar de Cristo. Vocês vão alimentar é prazer, é desfrute. Então aqui nós vemos as primícias, tá? Próxima igreja, a igreja em Esmirna. Aqui fala assim, ó, quer ver? Versículo 10 do vencedor, ó. Lá, última frase do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então fala, ser fiel até a morte. Então o vencedor da igreja de Esmirna é aquele que é fiel até a morte. Aí que ele ganha a coroa. Coroa é reinar com o Senhor. Coroa da vida. Ser fiel até a morte e ganhar uma coroa para reinar com o Senhor. Aí eu te pergunto, isso é desfrute? É primícia? Não. Isso é o quê?
Luta, é ser fiel até a morte. Característica de quem? Do filho varão e dos vencedores tardios. Principalmente dos vencedores tardios. Certo, irmãos? Mas também o filho varão também. Foram fiéis até a morte. Morreram pelo Senhor. Do filho varão também. Aonde nós sabemos do filho varão? Do tardio já mostrei, acabei de mostrar para vocês que eles morreram, foram decapitados pelo Senhor até a morte. Olha, e o filho varão? Onde está as características do filho varão? Apocalipse capítulo 12, quando fala do filho varão, versículo 11 fala assim, ó. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram Satanás. São vencedores. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, e mesmo em face da morte, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma. Na verdade, a tradução correta do grego seria assim: e mesmo em face até a morte. Não, é face? Não, tira a palavra face. Não existe a palavra face no grego. É assim no grego. E mesmo até a morte, não amaram a própria vida. Isso é característica de quem? Do filho varão e do vencedor tardio. Está lá na igreja de Esmirna. Ah, só um parênteses aqui que eu tinha esquecido de falar. Como é que nós sabemos que o filho varão também são vencedores? Não é a igreja inteira, não é? Porque os pré-tribulacionistas ensinam que toda a igreja inteira é arrebatada antes da tribulação. Então, para eles, o filho varão é a igreja inteira. Não é verdade isso. O filho varão, já explica por vários motivos, mas eu esqueci de falar deste argumento. Por que nós sabemos que os filhos varão são os vencedores? Porque aqui fala, ó, eles, pois, o venceram. Esse eles está falando do filho varão. Venceram, são vencedores. Eles, pois, o venceram. Você acha, irmão, que todos os crentes veem Satanás com esse tipo de característica aqui? Você acha que todos os crentes realmente sabem usar o sangue do Cordeiro? Eu vou explicar para vocês e vou dar exemplo que muitos crentes nem sabem para que o sangue serve. Vocês acham que todos os crentes vencem pela palavra do testemunho que deram? Todo um testemunho forte pelo Senhor? Todos os crentes? Vocês acham que todos os crentes vão até a morte pelo Senhor, mesmo em face da morte, não amam a própria vida da alma? Não é só a vida física, a vida da alma, o ego deles, eles estão dispostos a morrer o seu ego pelo amor ao Senhor. Todos os crentes fazem isso, irmãos? Eles, pois, o venceram. São os vencedores. O filho varão são só os vencedores. Então, voltando para a igreja de Esmirna, quando fala que ser fiel até a morte, é a característica de quem? Filho varão e também o vencedor tardio. Igreja em Pérgamo, vamos lá. Qual a promessa para a igreja em Pérgamo? No versículo 17. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. E sobre essa pedrinha, maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aí eu te pergunto, irmãos. Vamos lá, vamos entender. Essa promessa para o vencedor da igreja em Pérgamo é uma promessa de característica do filho varão? É uma promessa de característica da primícia? É uma promessa de características dos vencedores tardios? Estou fazendo esse exercício com vocês. Acho que vocês já aprenderam a responder. Qual é? É das primícias. Por quê, irmão Gustavo? Porque, ó, lhe darei, ao vencedor da lei do maná escondido. Maná é comer, desfrute. Os vencedores de Pérgamo vão comer maná, que é um símbolo de Cristo, né? Vão comer Cristo de uma maneira muito oculta, muito maravilhosa. Só eles vão comer. Existia na época, quando o povo de Israel estava no deserto, na caminhada do deserto, entre o Egito e a terra de Canaã, o Senhor mandava maná todos os dias, não é? Para todo o povo. Todo mundo podia comer o maná. Era para todo mundo. Ou seja, não era só para um grupo de pessoas, para todo o povo de Deus. Mas Moisés, quando eles foram entrar na terra de Canaã, Deus deu uma ordem para Moisés pegar um maná, esconder numa urna e botar dentro da arca e botar dentro do Santo dos Santos. Era muito escondido. Esse maná escondido, todo o povo tinha acesso? Não. Só tinha acesso aqueles que tinham acesso ao Santo dos Santos. Quem tinha acesso ao Santo dos Santos? Né? Quem vivia no Santo Santo? Era o sumo sacerdote uma vez por ano e Moisés. Era um grupo seleto dentro do povo de Deus. Todo o povo de Deus podia entrar lá no Santo dos Santos, abrir a arca, abrir a urna e ver o maná escondido? Claro que não. É só para um grupo especial de pessoas. Porque eles são especiais? Não, porque eles são aqueles que lutam pelo Senhor. Aqueles que são Moisés que lutam pelo Senhor.
Quando o Senhor diz para o vencedor que vai dar o maná escondido, é que eles vão desfrutar de Cristo, o maná é o símbolo de Cristo, lá em João capítulo 6, o Senhor mesmo disse que ele era o pão da vida. E ele comparou ele com o maná. O Senhor se comparou em João 6 com o maná. Pois da mesma forma que Deus deu maná para você no deserto, mas o verdadeiro pão do céu, Deus dá para vocês que sou eu, né? Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem são os vencedores aqui da igreja de Pérgamo? São aqueles que vão desfrutar de Cristo, que é o maná, que é o pão da vida, de uma maneira tão maravilhosa, tão íntima, tão oculta, que só eles vão desfrutar. É um privilégio para eles. Ou seja, isso aqui é uma questão de premissa, de desfrute, de satisfação. Não é? E a pedrinha com novo nome? A pedrinha com novo nome também é das primícias. Eles têm um novo nome. Que novo nome? É o nome do Senhor neles, nessa pedrinha de aprovação. Como é que você sabe, irmão Gustavo, que é uma questão das primícias? Vamos ler lá, Apocalipse 14. Estou gastando muito tempo nessa introdução, mas é importante demais. É rico. Apocalipse 14, versículo 1. Vamos ver lá das primícias. Olha quais são as características das primícias. Primeiro, vamos ler aqui, eu te pergunto. Vamos ler aqui, veja se você acha guerra, luta, resistência, Satanás, alguma coisa nesse sentido. Não. Aqui é só desfrute, quer ver? Vamos lá. Versículo 1. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo aonde? O que eles tinham? Esses 144 mil tinham na fronte escrito o seu nome, o nome do Senhor. Olha o nome da pedrinha. E o nome de seu pai, o nome do pai do Senhor Jesus e pai deles também, né? Tá vendo? Viu? Eles são vencedores lá no trono, as primícias, e eles têm um nome na fronte. Lembra da pedrinha de Pérgamo que tinha um nome na pedrinha? Aí continua. Eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Vê se isso é guerra, irmão. Isso aqui é louvor, é desfrute, é harpa, muitas águas. Bom, não consigo nem imaginar isso aqui. Milhões, né? Nós cremos que 144 mil aqui, pelo menos nós cremos aqui, já é o pessoal, meio de muitos cristãos, muitos servos de Deus, estudiosos da Bíblia, né? Mas é pessoal, a gente não tem como afirmar. Mas eu creio que esse 104 mil é figurativo. Então, não vai ser só 144, vai ser milhões de vencedores, né? Mas que vão estar lá louvando a voz de muitas águas, aquele louvor maravilhoso. E olha o que eles estão fazendo. Versículo 3. Estão lutando? Não, ó. Entoavam um novo cântico. Estão louvando. Um cântico novo que só eles sabem. Lembra? Lá a pedrinha fala, lá na igreja em Pérgamo, escrita, uma pedrinha escrita um novo nome. É tudo novo para eles. São novos, renovados, foram totalmente renovados em Cristo Jesus. São tudo novo para eles, tudo é novo, cheio de Cristo. Cristo é sempre novo para eles. O cântico também é novo, olha só, versículo 3, Apocalipse 14, 3. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, ninguém, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados da terra quer dizer arrebatados, tá? Onde eles estão? Diante do trono, versículo 3, ó. Entoava um novo cântico diante do trono. Eles são arrebatados para o trono, puf, tá? Então, eles estão ali louvando um cântico que só eles sabem. Aqui não tem luta, não tem guerra no céu, não tem Satanás com anjo, não tem nada. Aqui é desfrute, irmão. Aqui é maná escondido, aqui é pedrinha, é um novo nome. Quem são esses? Versículo 4. São estes que não se macularam, são puros. Macular quer dizer que são puros. Macular, macular, que vem da palavra mácula. Mácula quer dizer mancha. Eles não têm mancha, as suas vestiduras são branquíssimas. Não tem mancha nenhuma, tá? São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens. Primícias para Deus, para satisfação de Deus, primícia para Deus e para o Cordeiro. Eles foram arrebatados para o desfrute de Deus e para o desfrute do Cordeiro. É como se eu falasse assim: vem para cá que eu quero desfrutar de vocês. Eu tenho prazer em vocês. Vem para cá. Deus falando assim: traz eles, arrebata eles. Não é? Isso aqui é a mesma característica de Enoque, lá do Velho Testamento, lembra? Enoque, tanto Enoque andar com Deus, ele foi arrebatado. Puf! Ele já não era, você tomou para ele. Por quê? Porque você falou assim: Enoque, eu amo tanto você. Você vive tanto na minha presença. E eu vivo na tua presença, você vive na minha presença, que você tem que estar aqui comigo. É como se Enoque fosse andando nessa terra. Ele andava nessa terra, Enoque, mas espiritualmente falando, é como se ele estivesse andando cada dia mais em direção ao céu. Certo? Claro, isso aí é só espiritualmente falando. Ele andava nessa terra, mas seu coração, cada dia, avançava um degrau em relação ao céu.
Quando ele chegou um ponto que nós estava tão cheio de Deus, falou assim: vem pra cá! Tomou ele para ele. Primícia. Tá vendo, irmão? Primícia. Versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, tá vendo? Eles são brancos, vestes brancas. Então, voltando. Apocalipse, quando fala o vencedor da igreja em Pérgamo, é característica de quem? Primícia. Vocês entenderam por quê? Porque eles têm um nome, e eles são brancos, sem mácula, e eles são para desfrute, é maná escondido. Igreja de Tiatira. Vamos ver agora o versículo da igreja de Tiatira. Vamos para o versículo 26. Já até falei para vocês, a igreja de Tiatira, né? Fala assim, ao vencedor, Apocalipse 2, capítulo 2, 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, isso aqui é característica de quem? Isso aqui foi falado para quem? Foi falado para o filho varão? Foi falado para as primícias? Ou foi falado para os vencedores tardios? Você já sabe, foi falado para o filho varão. Tá? Onde está? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Final do versículo 5, início do versículo 5. Vai lá. Nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Tá vendo? É a característica do filho varão. Vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, quem é o vencedor da igreja de Sardes? Capítulo 3 de Apocalipse agora. Versículo 4. Olha lá. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, nunca é muito, nunca é a igreja inteira, nunca é a igreja de Sardes inteira, é sempre um pouco entre os irmãos. Esse é o princípio, irmãos. Vencedor não é toda a igreja, não. Vencedores é um grupo de pessoas dentro da igreja. São irmãos como qualquer outro, mas eles aprenderam a tomar a responsabilidade sobre si. Mais uma vez, o Senhor dá o direito para todos, mas só alguns que tomam esse direito sobre os seus ombros. Esse princípio vem lá do Velho Testamento, sempre foi assim. Vou dar exemplo para os irmãos. Lá em Êxodo, o Senhor falou para Moisés que ele queria que o povo de Israel inteiro, todos do povo de Israel, sem exceção, fosse um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o povo de Israel deveria servir ao Senhor. Todos. Desde criança até velho, todos, sem exceção, todas as 12 tribos deveriam ser sacerdotes para o Senhor. Quando todas as nações dos povos incrédulos, do Velho Testamento, né? Os medianitas, filisteus, seja quem for, os cananeus, olhassem para a nação de Israel, deviam falar assim: puxa, essa nação é uma nação de sacerdotes, todos servem ao Senhor. Essa deveria ser a característica da nação de Israel. Hoje em dia, cada nação não tem uma característica também? Por exemplo, se você olha para a China, quando você fala qual é a característica da China? Qual é? Fala aí, pai. Quando você vai para a China, ou olha para a China hoje, o que você vai ver da China? Se for dessa característica para os chineses, nação de quê? Nação de gentios. Não, não, não. Tô falando espiritualmente, não. Tô falando assim, no contexto do mundo mesmo. Hoje é a nação super evoluída, Ou seja, nação de industriais, que industriais. produzem, que fazem, que vendem, vende coisa para o mundo inteiro. Tudo é fabricado na China, certo? Então, todo mundo hoje olha para a China e fala assim: China, nação de indústrias, industriais, que produzem, certo? Indústria e E tecnologia. tecnologia, né? Quando o mundo inteiro olha para o Brasil, vê o Brasil como nação de quê? Agricultura. Muito bem, você falou agricultor. Ou seja, a agricultura, nação é o país que mais exporta proteína animal para o mundo, de agricultura e pecuária, e também de produtor de frango, etc. Essa é a nossa característica. Quando você olha para os americanos hoje, nação de quê? Americanos são De tudo, mas você vai uma característica dos americanos. nação de pessoas ricas. Ricas também, tá? Eu vou dizer outra característica. Uma nação maior nação bélica, maior exército do mundo. Não é assim que nós vemos hoje? Cada nação tem sua característica. No Velho Testamento, qual era a característica do povo de Israel? Era a nação, deveria ser uma nação de sacerdotes. Todos servem. Quando qualquer povo, dos inimigos do povo de Deus, ou dos vizinhos do povo de Deus, olhava para os judeus e via assim: eles são sacerdotes, todos servem. Esse era o desejo do Senhor para todo o seu povo. Mas todo o povo tomou a responsabilidade? Serviu o Senhor? Não. O que aconteceu? Bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, então, por causa do bezerro de ouro, Moisés desceu do monte, derrubou o bezerro de ouro e falou assim para o povo, né? Quem é do Senhor, junte-se a mim. Todo o povo juntou a Moisés? Não, só quem juntou foi os levitas. Aí
Moisés falou assim: agora vocês vão pegar, tira a espada e mate seu irmão, mate todos aqueles que foram idólatras. E eles saíram matando todo mundo que foi idólatra. E por causa disso, o Senhor tirou o sacerdócio que era para ser de todo o povo e botou sobre os ombros apenas dos levitas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, irmãos, o princípio é: Deus deseja dar o direito para todo o seu povo, mas só alguns é que tomam a responsabilidade. Esse é o princípio dos vencedores também. Deus dá o direito de ser vencedor para todos os seus filhos, mas só um grupo é que decide ser pelo Senhor. Direito todos os crentes têm, mas alguns falam assim: eu quero esse direito. Outros falam assim: não estou ligando para esse direito de primogenitura meu, não. Vou trocar meu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Na reunião da igreja. Coisa básica, né? Tem falado com os irmãos há 30 e tantos anos: irmão, vamos reunir, irmão, vamos reunir. Até hoje, os irmãos caem na coisa básica, o feijão com arroz, que é reunir. Você deve se perguntar, meu irmão: você cai no reunir ou não? Você falha nisso ou não? Irmãos ficam 2, 3, 4 semanas sem aparecer na reunião. Alguns, claro, têm os motivos fortes, Deus sabe disso e pronto. Isso aí o Senhor vai. Entre eles, o Senhor, e o Senhor sabe todas as coisas. Mas, seja sincero, todas as vezes é porque tem os motivos fortes ou porque realmente não tem os motivos nenhum. Porque somos derrotados. Irmãos, isso é básico, não é? Reunir é um direito de todos os crentes, mas quais pagam o preço para reunir? Só os que têm a característica de vencedores. Ah, irmão Gustavo, fica na minha casa aqui. Tá bom demais. Lendo a minha Bíblia. Lendo meus milhões de livros aqui em cima. É muito melhor. Ar-condicionado. Não tem irmão pegando meu pé. Não tem irmão me contradizendo. Eu não tenho que ficar brigando com o irmão brigando comigo. Eu não tenho atrito com o irmão nenhum. Pronto, a minha vida alma está preservada. Eu não preciso ser trabalhar transformado. Eu não tenho que me submeter a ninguém. Ninguém submete a mim. Eu não tenho que fazer serviço, não tenho que limpar chão, limpar o local das reuniões. Eu não tenho que estar orando em reuniões, pagando preço da minha casa, lutar. Pronto. Eu não tenho que nem lutar contra o inimigo mais. Nem contra a minha carne. Eu posso ficar aqui, falando essa mensagem, ouvindo e desligando o vídeo e ouvindo e deitado na minha cama. Irmão, isso é. Vocês iam tomar o direito sobre seus ombros? Voltando, esse princípio é assim desde o Velho Testamento. Vou dar um segundo exemplo para os irmãos, para terminar esse exemplo, né? É a questão, por exemplo, quando o povo de Israel, tem vários assim, tá, irmãos? Quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, antes de entrar, Moisés enviou 12 espias, 12 espiões, um de cada tribo, cabeça de cada tribo. Todos tinham o direito de espiar a terra de Canaã, desses 12 espias, de espiar a terra de Canaã e voltar cheios de fé, mesmo diante das dificuldades. Mas os 12 voltaram assim? Não. Foi a maioria que falou bem? Não. Foi a minoria. Foram só dois que realmente tiveram um espírito, a Bíblia fala, diferente, outro espírito. Josué e Caleb. Por isso foram os únicos que entraram. Deus deu o direito para os 12 verem a mesma coisa, espiar a mesma coisa, provar a mesma coisa, tocar a mesma coisa, mas só dois tiveram outro espírito. Quer mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo para os irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, não fiquemos na maioria das pessoas. Nunca andem com a maioria, nunca sigam a maioria. Quando houve aquele episódio, né, dos filisteus ameaçando o povo de Israel, lá na época já na época dos reis, né, quando Saul era rei, e humilhando o povo de Israel, levantaram o gigante Golias, né? Que amedrontou o povo de Israel, e todo dia humilhava o povo de Israel. Deus deu direito para todos dentro do povo de Israel lutarem com Golias. Todos podiam lutar se quisessem. Claro, ali era um desafio, né? Tinha que escolher um deles. Um deles para lutar com Golias. Mas, dentro desse um que podia lutar com Golias, qualquer um do povo de Israel podia se voluntariar. Mas eles quiseram? A maioria quis? Não. A maioria queria enfrentar o inimigo, tinha disposição de lutar como um filho varão? Não. Eles tinham medo.
Quem é que dispôs? Um menininho, baixinho, fraquinho, franzino, pastor de ovelhas, que nem estava ali de passagem, que ouviu os insultos de Golias contra o nome do Senhor e se revoltou contra isso. Porque ele amava o nome do Senhor mais que a própria vida. Ele amava a glória do Senhor mais do que a sua própria vida. E ele pensou assim: como pode deixar esse circunciso falar assim do meu Deus? Eu luto com ele. E a maioria veio desanimar ele. Não, 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 faz isso não, você tá doido, não luta não. Você vai morrer, você tá perdendo a noção, ficou louco. Não, eu quero lutar. Deus vai me entregar hoje esse incircunciso na minha mão. Já pensou, irmãos? Se Davi tivesse seguido a maioria, quem estaria vencendo hoje? Os filisteus. Já pensou se o Moisés e o povo de Israel tivessem seguido a maioria dos 10 espias, não os dois que tiveram espírito diferente, até hoje estariam seus cadáveres no deserto. Já pensou se a maioria tivesse seguido o bezerro de ouro, até hoje estaria em idolatria. Irmão, Deus dá o direito para todos, mas Deus não conta com a maioria. Deus conta com os vencedores, com os que lutam pelo Senhor. E se vocês estão achando, irmão, até agora, dá a impressão, por tudo que eu estou falando aqui, dá a impressão errada que os vencedores é um grupo é, poderoso, diferente, de outro mundo dentre os cristãos. Não, 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 não. São cristãos, assim como qualquer outro, são parte da mulher. Estão na mesma reunião, viram a mesma coisa, ouviram a mesma palavra, leram a mesma Bíblia, oraram ao mesmo Deus, tinham o mesmo nome sobre eles, que é o nome do Senhor Jesus, e louvavam da mesma maneira. Eles tinham, era um sentimento diferente pelas coisas de Deus. Então vamos ver como é que eles venceram, né? Eles depois venceram como? É pelo sangue. E o sangue é para todos nós. O testemunho. E por não amar a própria vida da alma até a morte. Isso é para todos, está disponível para todos nós. Então, amados irmãos, o ponto até hoje eu estava lendo, achei interessante, cara, que não é. Você me perdoe por citar essa pessoa aqui na mensagem, me perdoe, né? Porque não é uma pessoa espiritual, mas achei muito interessante. Foi uma frase do Albert Einstein, né? O Einstein pegou e falou assim: aqueles que seguem, olha que interessante, o incrédulo, Einstein era judeu, né? Mas o incrédulo, pô, não sei se ele era incrédulo, não sei se ele, bom, falando assim, mas eu não sei dizer. Vamos falar, o Einstein, pelo menos, não era tão conhecido como um grande servo de Deus, pelo menos. Não sei se era servo de Deus ou não era, mas vamos falar. O Einstein falou isso. Ele disse a seguinte frase: aquele que segue a maioria nunca passará disso, sempre estará na maioria. Não é interessante? Aquele que segue a maioria sempre vai estar na maioria, nunca vai sair da maioria. Por isso, irmãos, nós sempre dizemos para os irmãos, irmãos, nós não seguimos a maioria. O varão não é, não, ele é a parte da mulher, mas ele não segue a maioria. Isso quer dizer que nós devemos ser propositalmente contra a maioria? Não, não, não é isso, não, irmãos. Nós devemos sim, há um equilíbrio espiritual, nós devemos seguir o sentimento do corpo de Cristo. Claro que devemos seguir, sempre. No entanto, lembremos que o sentimento do corpo de Cristo nunca, mas nunca, mas nunca mesmo será contra a palavra de Deus. Porque se o sentimento do corpo de Cristo, se uma direção que o corpo de Cristo está tomando for contra a palavra de Deus, não é do corpo de Cristo. Está sendo a atitude errada do corpo de Cristo, mas não vem do Senhor. É a maioria. Nós devemos seguir sempre o Senhor. Lembra as primícias? Lembra que a carta das primícias eram seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele for. Seguidoras do Cordeiro, não da maioria. Então, voltando. Nós paramos na igreja de Sardes, né? Vamos lá. Igreja de Sardes, capítulo 3. Quais são as características da igreja de Sardes? Versículo 4. Do vencedor da igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver. Se o vencedor da igreja de Sardes é primícias, é filho varão ou é vencedor tardio? Vamos ler lá. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, por isso que eu dei essa volta para dizer, não é a maioria, são poucas pessoas, é uma parte. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso é característica de quem? Vamos continuar lendo. E o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, sem mácula, branquinha, não tem mácula nenhuma.
E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem que tem vestiduras brancas? É filho varão? É primícias? Ou é vencedor tardio? São as primícias. Lembra que nós falamos que elas não têm mácula? Lembra? Apocalipse 14. Vamos ler lá de novo, rapidinho. Versículo 4. São estes que não se macularam, não têm manchas, é branquinho, com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro aonde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula, não tem mancha. É branquinho a vestidura deles. A vida deles, certo? Então, vamos para o próximo. Igreja de Filadélfia, vamos terminando. Qual é a característica do vencedor da igreja de Filadélfia? Versículo 10, primeiro. Porque guardaste a palavra, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, o que estou querendo dizer? Que os vencedores da igreja em Filadélfia, claro, isso aqui, irmão, a gente fala igreja de Filadélfia, mas é para todos os vencedores. Características de vencedores são para todas as igrejas, tá? Nós estamos só separando aqui didaticamente para os irmãos ver tanto que é maravilhosa a palavra, que a palavra nunca se contradiz, tá? Então vamos lá. Aqui está dizendo que os vencedores da igreja em Filadélfia, claro, todos os vencedores, não vão passar pela grande tribulação, são arrebatados antes. Então vamos lá. Quais são dos três grupos vencedores que são arrebatados antes? Filho varão, primícias ou vencedor tardios? Características de filho varão e primícias. Porque só o filho varão e as primícias são arrebatadas antes da grande tribulação. O vencedor tardio é arrebatado durante a tribulação porque eles morrem pelo Senhor. Então, aqui é a característica de filho varão e de primícias. Mas vamos continuar também, quer ver? Ó? Versículo 11. Venha você demora, conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa, o vencedor. Então, coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus. E daí jamais sairá. Ou seja, o que é isso? Vai ficar na presença de Deus para sempre. Está tão acostumado com a presença de Deus. É uma coluna no santuário de Deus. O santuário de Deus é onde está a presença de Deus. No Santo dos Santos. Ou seja, ele é um irmão que vive tanto, um irmão e uma irmã vive tanto na presença do Senhor, de lá ele não sai e nunca mais vai sair. É uma questão de desfrute, de estar na presença, desfrutando. E não só isso, vamos continuar. Ó. E gravarei também sobre ele, o nome do vencedor, o nome do meu Deus. Quem é o nome do meu Deus? É o nome do Pai de Cristo, certo? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Para quem o Senhor falou que ia gravar o nome do Pai e o nome do Senhor Jesus? E um novo nome? Para as primícias. Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. E o nome, que nome é esse? O nome do Cordeiro. E o nome de seu Pai. Ou seja, o Pai do Senhor Jesus. Características de primícias. Tá? Então, os vencedores da igreja em Filadélfia, vemos características do filho varão e das primícias, mas principalmente das primícias. Laodiceia, a última agora, vamos lá. Versículo 18, né? Ó, 18 e também do versículo 20, né? Vamos pular para o 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ceiar é uma questão de luta, é comer juntos, ter comunhão. É uma questão de luta ou é uma questão de desfrute? Quando você vai comer, né? Almoçar, jantar, você está ali lutando, Satanás está ali desfrutando uma ceia. É desfrute. Então, essa questão de primícias. Eles são vão ser a satisfação do Senhor Jesus. Vamos continuar também, ó. Ao vencedor, dali sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, estou falando que o vencedor da igreja em Laodiceia, ele vai ter desfrute e vai ter outra coisa, vai ter o trono. Agora vamos lá, dos três vencedores. Filho varão, primícia, vencedor tardio. Qual dos três que vão conhecer o trono? Que vão ter experiência do trono? Filho varão vai para o trono? Sim. Então aqui é uma característica do filho varão. Primícias, vai para o trono? Vai estar junto com o Senhor no trono? Sentar com o Senhor no seu trono? Primícias, vai sim.
E vencedor tardio, vai para o trono? Não, porque ele é arrebatado depois já de ter iniciado a grande tribulação para os ares. Então aqui nós vemos características do filho varão e das premissas. Amém? Então, eu quis mostrar para os irmãos como é precioso, como a Bíblia, ela se completa perfeitamente. Tudo que vai falar sobre os vencedores do Apocalipse, no capítulo 12, é o filho varão, no capítulo 14, que é as premissas, no capítulo 15, vencedores tardios, tem que estar dentro das 7 igrejas, os vencedores das 7 igrejas, que são as mesmas pessoas, são as mesmas características, não é? E para terminar, irmãos, essa mensagem, eu nem entrei, vocês viram aqui, me perdoe. O propósito, nem saímos do versículo 5, né? Eu queria continuar e chegar até lá na frente, porque eles o venceram, né? Mas não vai dar tempo. Mas então eu vou terminar o que eu queria falar aqui, e aí vou deixar essa parte eles todos venceram, né? Da guerra no céu para a mensagem que vem. Mas eu queria terminar com uma coisa muito rica também, né? Eu estou dando a introdução dessa mensagem, até agora eu só falei de introdução. Mas vamos lá, vamos falar uma parte muito rica, né? Irmãos, eu queria que nós prestassem bem atenção nisso também, que isso é muito rico, muito rico. A palavra de Deus é perfeita e muito coerente. Quando fala em Apocalipse 12 da mulher e o filho varão, isso é muito significativo. Muito mesmo. Muito importante. Vou explicar por quê. Vamos lembrar, já falei para os irmãos também, que Apocalipse é dividido em duas sessões principais. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Apocalipse tem quantos capítulos? Quantos capítulos, eu lembro? 22, certo? 22 capítulos. Então, justamente bem na metade, uma cabeça perfeita, né? Quando João escreveu a Bíblia, perdão, Apocalipse, né? João não botou capítulos, capítulos foram introduzidos muitos séculos e séculos e séculos depois, acho que no século XV, se eu não estou equivocado. O Jerônimo, né? Se eu não estou equivocado. É, então, no ano 1400 alguma coisa, salvo engano, né? Mas mesmo assim, depois que Jerônimo colocou, se foi ele mesmo, né? Se colocou, quem colocou os capítulos, ainda assim ficou perfeito. É interessante demais, irmãos. Então vamos lá, tem 22 capítulos. Justamente na metade, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós já falamos que a primeira metade do Apocalipse foi quando João profetizou a primeira vez. E ele profetizou tudinho que ia acontecer. Então, na primeira metade, já foi profetizado desde quando o Senhor veio, da ascensão de Cristo, quer dizer, da ascensão de Cristo, quando o Senhor morreu e ressuscitou, até a eternidade futura. O Apocalipse nunca vai terminar. Lembre-se, o Apocalipse termina com a Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém vai existir pelo século dos séculos dos séculos dos séculos. Nunca vai terminar. Isso tudo já foi profetizado a primeira vez em João, na primeira metade do Apocalipse, até o capítulo 11. Tá? Só que de maneira panorâmica, geral, sem detalhes. Tá? Foi feito de uma maneira bem geral. Certo? Explicando para os irmãos. Aí lá no capítulo 10, quando estava para entrar no 11, o Senhor, o anjo, virou para João e falou assim: é necessário que você profetize de novo, né? Aí João teve que comer o livro, né? Foi doce na sua boca, amargo no seu estômago, tinha que profetizar de novo. Esse de novo é a segunda metade do Apocalipse, que vai do capítulo 12 até o 22. E o que fala nessa segunda metade do Apocalipse? Vai falar das mesmas coisas da primeira, porém só os principais detalhes. Agora vai detalhar os principais eventos, os mais importantes. Agora vai entrar nos detalhes. Entendeu, irmãos? Nos detalhes, tá? Vai falar de tudo que foi lá a primeira vez? Não, mas vai falar de coisas principais. Então, a segunda metade começa um pouquinho antes da grande tribulação, que é o arrebatamento do filho varão, né? A fala da mulher. Aí, desde o início, pouquinho antes do arrebatamento do filho varão, né? Começa falando da mulher. Ou seja, antes de começar a tribulação começa quando o filho é arrebatado ao terceiro céu. E aí, até o trono, Satanás é lançado para a terra, aí começa a grande tribulação, né? Então, essa segunda metade vai falar da grande tribulação para frente. A primeira metade falou até um pouco antes, falou dos cavalos antes, lembra? Falou do primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto selo, né? Até o sétimo selo, ainda não é a grande tribulação. O sexto selo para frente já é o preâmbulo da grande tribulação, né? Mas não é a grande tribulação ainda. Começa lá na quinta trombeta do sétimo selo que começa a grande tribulação. Então, a primeira metade falou desde o início, desde a ascensão de Cristo, de forma geral. A segunda metade não fala desde a ascensão de Cristo, vai falar desde a grande tribulação para frente. Porém, com detalhes.
E a segunda metade começa falando de um grande sinal, que é a mulher com o seu filho. Vamos ler Apocalipse 12, versículo 1? Viu-se grande sinal no céu. Grande sinal. Não é pequeno, grande, no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, a mulher universal, né? Com um filho varão, tá? E vocês sabem que o filho varão não é uma pessoa, o filho varão é um grupo de pessoas. Assim como a mulher também não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. São entes corporativos, são seres corporativos, tá? São imagens, sinais corporativos. Então, a mulher é uma mulher corporativa, é um corpo de pessoas. Filho varão também não é uma pessoa, é um corpo de pessoas. Como é que a gente sabe que filho varão é um corpo de pessoas? Lembra? Que o filho varão são esses do versículo 11. Eles, no plural, pois o venceram. Eles, plural. Eles são os nossos irmãos, do versículo 10. Fala assim, ó. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, plural, irmãos, no plural. Depois fala eles, é o filho varão, são os irmãos, é um grupo de pessoas que formam uma pessoa comparativa que é o filho varão. Certo? Então vamos lá. Então essa segunda metade começa com a mulher grávida. E aí, Apocalipse vai terminar com o quê? A segunda metade começa com a mulher. Lembra, a segunda metade está profetizando de novo os principais eventos. Começa com a mulher, no capítulo 12, e termina também com uma mulher. Apocalipse termina com a mulher. Que mulher? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma mulher? Sim, a voz de Deus. Quer ver? Vamos ler lá? Apocalipse 22, Apocalipse 21, versículo 9. Último, penúltimo capítulo, né? 21, versículo 9. Tá? Olha o que fala. Ó. É, Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, a mulher. Quem é essa? Vai explicar. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou quem? Quem é essa mulher que ele mostra para ele? A santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a segunda metade começa com a mulher e termina com uma mulher que é a esposa. E os últimos versículos também falam o espírito e a mulher. Quer ver? Apocalipse 22, versículo 17. O espírito e a noiva. O espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, a segunda metade começa com a mulher e termina com uma mulher. Essa mulher que começa, Apocalipse 12, representa todo o povo de Deus. Certo? E a mulher de Apocalipse 22, que é a Nova Jerusalém, também representa todo o povo de Deus. Não é isso? A mulher de Apocalipse 12, que mostra a totalidade do povo de Deus, ela é composta, lembra, da parte dos patriarcas, que é a coroa de estrelas, a parte do corpo, que é a maior parte da mulher, que é a parte do Novo Testamento, que é a igreja, o corpo de Cristo, e debaixo dos pés, a luz debaixo dos pés, que é a parte da lei, dos crentes, dos crentes, de crentes, os judeus, né, que creram no Senhor na época da lei. Ou seja, essa mulher de Apocalipse 12 pega todo o povo de Deus, desde o velho, o novo. Ou seja, judeus e crentes. Certo? E a Nova Jerusalém? A mesma coisa. Também. Vamos ler lá? Eu mostro para vocês. Apocalipse 21, versículo 12. Apocalipse 21, versículo 12. Fala. Está falando da Nova Jerusalém agora. Tinha grande e alta muralha, a Nova Jerusalém, né? 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, sobre as portas da Nova Jerusalém, nome escrito de quem? Que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, as portas de Jerusalém são o povo judeu. São as 12 tribos. Então, parte de Jerusalém é o povo judeu. É igual a mulher. O povo judeu, qual é a parte judeu da mulher, né? É a estrela e a lua.
Mas falta uma parte, então, irmão Gustavo. E a parte do corpo da mulher? Essa falando que é a mesma mulher, a Nova Jerusalém, a mulher Apocalipse 12. E a parte do corpo? Onde está na Nova Jerusalém? Está aqui. Vamos continuar lendo. Versículo 14. A muralha da cidade, que ali no versículo 12 fala das portas, né? Agora no versículo 14 vai falar da muralha. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre eixos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. São os crentes. Então você veja, a Nova Jerusalém tem a parte dos judeus e tem a parte dos crentes, apóstolos do Cordeiro, são a parte dos crentes. E as 12 tribos, a parte dos judeus. Ou seja, a Nova Jerusalém é a totalidade do povo de Deus também. Então, a mulher, Apocalipse 12, é a totalidade do povo de Deus. E a Nova Jerusalém, que é o final da segunda parte, inicia com a mulher, a totalidade do povo de Deus, e termina com a mulher, que é a Nova Jerusalém, a totalidade do povo de Deus, que é a esposa do Cordeiro. Mas o que tem no meio do caminho? O que tem no meio do caminho? Né? No capítulo 19, tem a noiva do Cordeiro, que são os vencedores, que é as bodas do Cordeiro. Quer ver? No versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Boda é quando o Cordeiro vai se casar. Com quem? Cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Então, no capítulo 19, quem mostra? Mostra a noiva que vai casar-se com Cristo. Quem é a noiva? É a igreja inteira? Não, são os vencedores. Ou seja, a noiva aqui são só os que se ataviaram. A noiva do capítulo 19 é a igreja inteira, é a mulher inteira de Apocalipse 12? Não, é a parte do filho varão da mulher, né? A parte forte que vai casar-se com o Senhor. É a noiva. Aí no capítulo 20 começa o reino milenar. Quem vai reinar com o Senhor? É a noiva que casou-se com o Senhor, que é os vencedores que vão estar junto com o Senhor reinando durante 1000 anos. Ou seja, mas quando termina o Apocalipse 20, começa o novo céu, a nova terra, Apocalipse 21, que é a nova Jerusalém, já não é mais só os vencedores. Agora é todo o povo de Deus, é a mulher de novo, inteirinha. Onde eu quero chegar, irmãos, com tudo isso? Não sei se vocês estão me acompanhando. O objetivo de Deus é que toda mulher, de Apocalipse 12, se torne a nova Jerusalém. Deus quer que todos os seus filhos, todo o seu povo, se torne a nova Jerusalém. Mas até lá, infelizmente, não é todos que vão chegar. Quer dizer, todos vão chegar até lá no final, todos vão chegar, mas no meio do caminho, primeiro, quem vai tornar-se a noiva casada com o Senhor, primeiro são os vencedores, é a parte forte, é as primícias, é o filho varão e é os vencedores tardios. Esses que voltam com o Senhor, em Apocalipse 19, quando fala das bodas, depois o Senhor casa com os vencedores, que são as bodas, né? O Senhor volta no final do Apocalipse 19, o Senhor casa nos ares com eles, aí o Senhor volta e a guerra do Armagedon destrói onde Cristo os exércitos. Aí começa a reino milenar. É Cristo com parte da mulher que casou-se com ele, que são os vencedores. Mas o objetivo final do Senhor não é ficar no vencedor. Os vencedores são muito importantes, porque eles são os que vencem primeiro, são os que crescem mais rápido. Mas depois do reino milenar, depois das trevas exteriores, nós sabemos disso, né? Em que todos os crentes serão, então, amadurecidos. Aí, finalmente, o Senhor tem o que ele teve lá, que ele queria lá no Apocalipse, versículo 14, 12, capítulo 12, que é a mulher inteira agora sendo a esposa do Senhor. Vocês entenderam? Como a mulher é muito importante. E aí, só para terminar, eu vou dar um resumo aqui dessa segunda parte rapidamente para terminar. Então, Apocalipse 12 mostra a mulher, o filho varão. Aí Apocalipse 13 começa a falar da besta, o reino da besta, que é o anticristo, tá? Começa a grande tribulação, aí começa o anticristo, tá? A besta que emerge do mar, que é o anticristo, e no mesmo capítulo 13 a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, tá? Esses dois vão ser Satanás fazer uma trindade satânica. Para quê? Para durante a grande tribulação, que é o reino do anticristo, quer dizer, é o reino de Satanás por meio do anticristo, do falso profeta, principalmente do anticristo, eles começam a perseguir a mulher que ficou nessa terra, a perseguir o povo de Deus, a lutar contra a mulher. É o capítulo 13. Aí o capítulo 14, o que nós temos? Nós temos as primícias, que são
que são parte da noiva, certo? São as primícias ali para o desfrute, para casar-se com o Senhor, né? Aí no mesmo capítulo 14, o Senhor vem advertindo, depois que fala das primícias, o Senhor fala para o seu povo que ficou na terra não adorar Satanás e o anticristo e a sua imagem, tá? Uma advertência no capítulo 14, ou seja, não deixar influenciar a mulher, tá? Que é perseguida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando chega no capítulo 15, nós temos o quê? Os vencedores tardios, ou seja, aqueles que ouviram esse chamamento do Senhor e não aceitaram e morreram por isso. Então virou parte, né, dessa mulher que vai se casar com o Senhor, né? Durante 1000 anos. Aí, capítulo 16, o que que é? É o Senhor derramando a sua ira, as 7 taças da ira, no reino do anticristo. As 7 bombas que você vai jogar em cima do anticristo, do seu reino, das pessoas que adoram o seu nome, né? O nome do anticristo. São 7 flagelos, né? São 7 taças da ira de Deus. São 7 taças, quando você despeja, é um flagelo, é uma bomba, tá? No reino do anticristo. Satanás no reino do anticristo. Aí, quando entra no capítulo 17 e 18, é o Senhor agora julgando uma outra mulher. Olha como uma mulher é muito importante no livro do Apocalipse. Uma outra mulher. Só que é uma mulher falsa. Que mulher é essa? É a grande Babilônia. Que ela tenta imitar a verdadeira mulher que é a Nova Jerusalém. Uma mulher falsa, tá? É uma prostituta, lembra? A grande Babilônia ela é figurada como uma prostituta, como uma mulher. Quer ver rapidinho? Só para mostrar para os irmãos. Eu vou só ler o versículo. Apocalipse 17. Olha só. Versículo 1. Quer ver? Ó? Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Essa mulher montada numa besta, vocês vão saber. Essa mulher é a grande Meretriz, a grande Babilônia, que é a Igreja Católica, que vai estar montada numa besta. Essa besta é montada no anticristo. No início, a Igreja Católica vai usar o anticristo. Ou seja, ela vai montar no anticristo, vai servir para os interesses da Igreja Católica. Depois vai ser o contrário. O anticristo depois ele pega e destrói a Igreja Católica. Aí ele que monta a besta que monta na mulher. Virou o contrário depois, tá? Besta repete nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Então achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas de pérolas, tendo na mão um caso de ouro transportando de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte deixado escrito um nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vê a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus, e quando Davi admirei com grande espanto. Então, Apocalipse 17 mostra uma falsa mulher tentando atrapalhar a verdadeira mulher de Apocalipse 12, né? E, além disso, Apocalipse 18, que é o próximo capítulo, mostra também a continuação dessa falsa mulher, que é a Babilônia material, Roma, tá? Também considerada uma outra mulher, tá? Falsa. Aí, 19 vem a noiva casando-se com Cristo, com as bodas, que é os vencedores. Aí, capítulo 20, os vencedores, que é a noiva reinando com o Senhor. Os vencedores já viraram esposa antes dos outros, né? Viraram a esposa antes do resto do povo de Deus. E Novo Céu, Nova Terra 21, 22, finalmente o Senhor tem a mulher que é todo o povo de Deus agora realmente virando a mulher do Senhor, a esposa do Senhor, que é a Nova Jerusalém. Então aqui eu termino, irmãos, mas só quis mostrar para os irmãos que a segunda metade do Apocalipse, a mulher é o sinal mais importante. E hoje, vamos falar de hoje. Essa segunda metade são coisas futuras, tá? Nada que nós estamos falando aqui aconteceu ainda aos nossos olhos. Apocalipse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não aconteceu ainda, né? São futuros, são profecias. Mas e hoje? Vamos falar do dia de hoje, exato momento, dia 24 de maio de 2026. O Senhor tem quem? Quem que o Senhor se preocupa? Com uma mulher. De novo. Quem é essa mulher? É a igreja. E é o corpo de Cristo. Lembre-se, a noiva. Aonde está isso? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o Senhor fala que o Senhor se compara com o marido, compara a mulher com a igreja. Ele fala assim como Cristo cuida, assim como Cristo cuida da igreja, alimenta ela, assim o marido deve alimentar também a sua esposa. Aí no final, Paulo fala assim: grande esse mistério, mas eu não estou me referindo à mulher, ao homem e à mulher, né? Ele fala: grande esse mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então ele comparou o tempo todo no capítulo 5, ele comparou Cristo com o marido, a mulher com a igreja. Mas ele não estava falando, na verdade, não era de relacionamento, principalmente estava falando, não é de relacionamento conjugal entre marido e mulher, é entre Cristo e a igreja. Então, o Senhor hoje tem. Quem é a mulher hoje do Senhor? Não são os judeus, hoje não.
Hoje a mulher do Senhor, atualmente, a mulher do Senhor, não são judeus, os judeus não creram ainda. Quem é a mulher do Senhor hoje é a igreja, tá? Se algum judeu se converter, aí entra no princípio da mulher, ele entra dentro da igreja, não é verdade? Tá? Então, Amém. amém? Então, Jesus, Senhor, meus irmãos, termino por aqui. Jesus, Senhor, a gente continua semana que vem.